Interessante, porque aí o orçamento ele deixa de ser somente para mostrar o preço e passa assim para também mostrar o preço, obviamente, mas com o objetivo principal de gerar valor. A apresentação ela é estratégica também, né? Não é à toa que a gente tem 7 passos que são chamados na nossa técnica aqui do orçamento incontestável, é chamado de blocos persuasivos. Fala, Leão, seja bem-vindo a mais um podcast Eletricista Classe A, o podcast que vai fazer você, eletricista, se transformar no eletricista fora do padrão. Um verdadeiro eletricista classe A. Seja bem-vindo a mais um podcast Eletricista Classe A. Eu me chamo Everton Moraes, líder do movimento Desperta Leão. E eu me chamo Gabriel, analista de marketing aqui da Sala da Elétrica. E hoje nós vamos falar sobre por que e como um orçamento pode mudar ali os resultados do seu orçamento, do seu negócio, e o porquê que é tão importante ter um orçamento consolidado para o cliente ali conseguir tomar as melhores decisões, certo? Certíssimo. Bora lá então, pode começar, Gabriel, vamos que fazer acontecer hoje. Vou perguntar justamente por que um orçamento ele pesa tanto na decisão do cliente. Na verdade, o orçamento ele é a parte documental que tem como responsabilidade gerar valor percebido. Se a gente parar para analisar, a venda acontece em função de alguns fatores. E um deles é o quanto que o cliente percebe de valor naquilo que está vendendo. A gente costuma fazer aquela comparação, né? Qual que é a diferença entre preço e valor? Preço é quanto eu estou cobrando e valor é quanto o meu cliente acredita que deveria custar. E fica muito mais fácil para ele contratar o meu serviço quando ele entende que o que eu estou cobrando é menor do que o que vale. Sim. Então, o orçamento documentado, seja físico, PDF, não importa. Ele, na verdade, é a tangibilização visual estratégica para que o cliente entenda valor percebido ali. Sim. Porque ali ele vai ter todas as... É claro, eu não vou falar aqui das técnicas, porque a gente tem podcast falando sobre técnicas de orçamento, de fato. Sim. Mas a gente tem ali alguns elementos como a técnica SBP, como a técnica de bônus, a técnica da garantia condicional e incondicional. Quando o cliente passa por essas etapas, ele começa a entender, fala, opa, calma lá, parece que deveria custar mais do que ele está me cobrando. Interessante, porque aí o orçamento ele deixa de ser somente para mostrar o preço e passa assim para também mostrar o preço, obviamente, mas com o objetivo principal de gerar valor. Exato. Mostrar para o cliente que o seu serviço tem valor, sim. Isso, e eu costumo dizer que o preço é a coisa menos importante do orçamento. Porque na visita técnica, nós coletamos informações que não são somente técnica SBP, né? Então a gente tem ali S de serviço, então é importante saber qual que é o serviço que eu vou orçar, óbvio, Sim. né? Só que o mais importante é entender qual que é o benefício que o cliente entende como benefício e qual que é o problema que ele entende que será resolvido com aquela minha prestação de serviço. Eu vou construir meu orçamento com base nesses elementos. A partir disso, eu consigo fazer meu orçamento inteiro alinhado com uma ideia de que eu estou falando exatamente o que o meu cliente gostaria de ouvir. Desde o meu texto principal ali, que a gente chama de objetivo do orçamento, até lá no final, quando eu faço a lista de materiais, por exemplo. A ideia é fazer com que o meu orçamento seja a tangibilização do sonho ou da resolução do problema do meu cliente. Perfeito. Para deixar ele a um passo de realizar esse sonho ou um passo de resolver o problema, que é me contratar. E como que o eletricista que está escutando a gente aqui agora, qual que são os passos que ele tem que seguir para construir esse orçamento que vai mostrar para o cliente que ele tem valor? Pelo menos os passos mínimos, obrigatórios para ele. Eu acho que o passo mínimo é ele clicar no link da descrição e contratar o aplicativo Orçamento Incontestável. Vai facilitar muito a vida dele. Vai facilitar muito. Eu não quero, tudo bem, vamos lá. São no mínimo 7 passos para construir um orçamento. Eu falo do aplicativo, pessoal, brincadeiras à parte, mas de fato a gente construiu o aplicativo Orçamento Incontestável para resolver todos os seus problemas da parte de precificação e de elaboração de orçamentos. E ele faz tudo isso por vocês. E não é
você faz um orçamento de fato, e não uma folha de ordem de serviço. Você constrói um orçamento, tá? Só que os 7 passos do orçamento incontestável são o objetivo, que é onde eu descrevo de forma genérica, mas com a técnica SBP, o que é que vai ser feito ali dentro do meu cliente, ou seja, quais são os serviços que eu estou vendendo de fato. Em segundo momento, eu tenho ali o memorial descritivo, que é onde eu detalho cada item da execução. Na sequência, eu tenho ali o terceiro item, que é o bônus. Qual o bônus que eu estou fornecendo para o meu cliente? E aí quando a gente fala do bônus, né, tem gente que fala, mas eu não consigo ver nesse meu serviço qual bônus que eu poderia estar entregando. A gente fez algumas aulas recentemente da imersão de montagem de painéis. Sim. Na hora de elaborar o orçamento, a gente colocou alguns bônus lá. Um dos bônus foi a configuração do sistema de relés inteligentes dentro dos smartphones do nosso cliente, inclusive conectando com a Alexa. É algo que deveria ser feito, obviamente, tem que ser feito de fato, mas eu coloco como bônus porque isso gera valor para o meu cliente também. Sim. Vai me demandar 1 hora, 2 horas para fazer, ao invés de precificar isso, eu entrego como bônus para o meu cliente. Perfeito. Então, eu sempre consigo encontrar elementos para que eu consiga gerar um bônus para o meu cliente. Sim. O quarto passo do orçamento é colocar a tabela de investimento. Ou seja, qual é o preço daquilo que eu estou cobrando. E aí talvez você se pergunte, Everton, mas na hora que eu descrevi o serviço, eu não coloco o preço? Não. Você coloca o preço somente na tabela de investimento. Então você vai fazer uma correlação. No memorial descritivo, que é o item 2, você fala lá quais são os itens que você vai executar. E na tabela, no item 4, que é a tabela de investimento, você vai colocar lá item 1 do memorial descritivo, né? Item 1, tanto. Item 2, tanto. E aí você vai criar a precificação ali dentro. Dentro desse item 4, você ainda tem a forma de pagamento, você tem alguns elementos ali que é como que ele vai te contratar, como que ele vai pagar e investir em você. No item 5, nós temos a parte de garantia, que tem a garantia condicional e garantia incondicional. Garantia incondicional é a garantia que você já aplica. 30, 60, 90 dias, 180 dias, sei lá. A garantia condicional é quando eu condiciono o meu cliente a alguma coisa para que ele tenha uma garantia estendida, por exemplo. Everton, como assim? Eu só vejo isso para geladeira na Casa Bahia. Né? Não, mas pensa comigo, você coloca os itens, os materiais dentro do seu orçamento, e aí você fala para o seu cliente assim, olha, se você contratar a minha mão de obra e comprar os materiais comigo, e é claro que você colocou uma margem de 30, 40, 50, até 60% em cima dos materiais, para você ganhar dinheiro com isso, você coloca para ele, ó, se você comprar comigo, você tem mais 2 anos de garantia. Então eu condiciono e ajudo ele a tomar a melhor decisão, que é contratar meu orçamento completo. Sim. Você não fez uma venda casada, o cliente tem a escolha. Exato. Só que, obviamente, que a melhor escolha para o cliente e para você, você tá mostrando ali. Exatamente. Mas se ele não quiser, ok. Tá tudo bem. Mas aí eu condiciono com uma garantia maior. Ou seja, ajudo ele a tomar a decisão. A escolha é a melhor decisão para ele, que também vai ser a melhor decisão para mim. Sim. Depois da garantia, que é o item 5, nós vamos para o item 6, que é sobre a nossa empresa. Então tem um descritivo ali, um texto, com pelo menos 3 parágrafos, onde eu coloco ali as minhas qualificações, o histórico da minha empresa, há tanto tempo no mercado, já construímos ali, sei lá, tantas obras, já fizemos tantos clientes ao longo desses anos. Se tiver um cliente que é referência, sei lá, eu fiz a reforma no Pacaembu, no estádio ali. Exato. Então, chama a atenção do cliente. Exatamente. Então, eu consigo colocar isso como histórico. E o terceiro ponto dentro desse item é você tentar trazer algum ponto estatístico. Então, por exemplo, vamos supor que você faça instalação de sistema fotovoltaico. É um exemplo, acho que mais fácil. Você vai colocar lá, estimamos que já contribuímos com a redução de mais de R$500 mil de energia dos nossos 50 clientes ao longo dos últimos 5 anos. Então põe um dado estatístico que valida aquela minha prestação de serviço. Uhum.
Então eu consigo colocar esse dado. Vamos supor que você não é da parte fotovoltaica e você faz, sei lá, casa inteligente. Ah, já deixamos tantas casas seguras com o nosso sistema de CFTV ou tantas casas automatizadas ao longo dos últimos tantos anos. Então põe um dado estatístico que seja mensurável, né? Sim. E aí eu trago a minha descrição sobre a empresa. E o sétimo ponto que tem que ter no orçamento é os nossos clientes. O que serão os nossos clientes? Seria depoimentos dos nossos clientes. No máximo 3. Uhum. E principalmente 3 que estejam alinhados com aquele serviço que eu estou orçando. Então eu vou colocar ali 3 depoimentos. Que depoimentos são esses? Via de regra, para você, o depoimento melhor que tem é um print do seu Google Meu Negócio, dos clientes falando bem de você lá no Google Meu Negócio. Perfeito, porque o cliente ele pode. Deixa eu verificar se é verdade esse print aqui mesmo. Exato. Pesquisa lá. Ah, tá aqui. Exatamente. Então é verificável. Uhum. Eles nem vão verificar, mas o fato de ser verificável é importante. Passa credibilidade. Isso, se você puder e tiver autorização para colocar o telefone desse cliente junto desse print, é melhor ainda, né? Uhum. Putz, eu posso entrar em contato com o cliente aqui para saber se realmente ele fez e se é bom mesmo esse cara, Sim. né? Então esses são os 7 passos, os 7 blocos persuasivos do orçamento. E, é claro, né, eu tinha falado do material, se tiver material ainda, você vai ter a lista de material que vai ser adicionado lá na sequência. Sim. E a gente tem podcast aqui falando como fazer essa estratégia da lista de materiais. E o Exato. porquê fazer também. Não é de qualquer jeito. Uhum. Tem ainda o preconceito de entregar ou não esse material, Sim. mas aí eu deixo para vocês acompanharem no podcast sobre esse assunto que está aqui no Spotify, no YouTube e assim por diante. Perfeito. Próxima pergunta, Everton. Como que apresento esse orçamento? Porque eu acredito que não seja de qualquer forma ou só mandando ali no WhatsApp e acabou. É verdade. A apresentação ela é estratégica também, né? Não é à toa que a gente tem 7 passos que são chamados na nossa técnica aqui do orçamento incontestável, é chamado de blocos persuasivos. Então cada elemento, cada bloco persuasivo, ele tem a sua especificidade. Se eu mandar pelo WhatsApp para o meu cliente, o que acontece? Ele vai ver só o preço só. Sim. E eu sou prova disso. Já me mandaram orçamento onde era lindo, eu fui, desci tudo, preço. Exatamente. Só fiz isso. Então, sempre que possível, você deve apresentar pessoalmente para o cliente, porque isso vai fazer com que ele preste atenção na sua explicação e entenda o orçamento. Sim, não tem como pular. Exatamente, exatamente. E aí, você vai passar item a item desses 7 blocos que a gente comentou, junto com o seu cliente, explicando para eles cada um desses 7 blocos, para fazer com que ele entenda de fato o que você está oferecendo, como você está oferecendo e o porquê daquela estrutura. Se for possível, você vai levar nessa apresentação 2 vias do seu orçamento. Uma você vai deixar com ele e a outra você vai até pedir para ele assinar como recebido para que você leve embora. Esse orçamento que ele vai assinar não serve de nada, vamos dizer assim, judicialmente falando, não serve de nada, não é nenhum compromisso. Só que a partir do momento que você assina um documento, isso gera uma responsabilidade inconsciente a respeito da contratação daquele serviço. Uhum. Então ele se sente ali, ele assinou, então ele sente que se comprometeu com você com aquele orçamento. Então aumenta Sim. a probabilidade de você fechar. Perfeito. Certo? É isso. É isso? Uhum. Ah, legal. Então foi um podcast rápido. Qual foi o seu despertar de hoje aí? Meu despertar foi a questão que existem 7 passos, né, para construir esse orçamento, que no final se torna um orçamento incontestável. E não é só você mandar o preço pelo WhatsApp ali. Só fazer uma lista do que vai fazer e mandar o preço e acabou. Não, tem esses 7 passos. Se você quer realmente aumentar as chances, não é certeza que vai fechar, mas aumenta as chances de fechar com esse cliente. Legal. No mínimo vai encantar esse cliente. Isso. Cara, acho que o meu despertar não foi dito explicitamente, mas o fato é que você sempre vai ouvir nãos. Sim.
Orçamento é uma tentativa de vendas. E quem dera se a gente tivesse 100% de orçamento fechado, né? Seria o melhor do mundo. Exatamente. Então não é assim que funciona. Mas cada elemento que eu trabalho a mais para que eu consiga aumentar a probabilidade do meu cliente fechar é uma responsabilidade minha e obrigação minha de estar buscando elementos que façam com que o meu orçamento seja fechado com mais facilidade para o meu cliente. Sim. Na hora que a gente falou da garantia condicional, eu falei, a gente coloca a garantia condicional para ajudar o cliente a tomar a melhor decisão, Uhum. né? Ou seja, para persuadir, mas fazer com que ele tenha essa decisão vai ajudar ele com certeza. E vai me ajudar também. Então eu acho que o recado indireto que fica aqui é, cada vez que você consegue ajudar o seu cliente a entender, a enxergar valor naquilo que você está vendendo, você está ajudando ele a te contratar. Sim. E quando você é contratado, você que acompanha o nosso podcast aqui, que é um elitista classe A, um elitista fora do padrão, você está evitando com que ele contrate o Zé Faísca. Sim. Então você está deixando a estação dele segura. Ou seja, é obrigação sua desenvolver habilidades que façam com que o seu cliente consiga te contratar e não contratar o Zé Faísca. Exato. Porque o Zé Faísca, ele tem o preço. Já sabemos que o preço dele é mais barato. Exato. Então, você precisa de um orçamento mesmo para mostrar para o cliente que você é o que tem mais valor. É a melhor Não solução. só o preço, porque o preço você não é o melhor. Mas a solução ali, que você é o melhor, isso você consegue mostrar. É isso aí. É isso aí. O que vocês acharam? Manda um feedback pra gente aqui. Um forte abraço e nos vemos na nossa próxima quinta-feira. Valeu!